Boa tarde a todos e boa tarde a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Seminário de Literatura Brasileira, a mesa 3, o simpósio Diálogos e Convergências, a literatura e as outras artes. Eu dou bem-vindos os nossos palestrantes de hoje, a Carmen Teresa do Nascimento, a Érica Ingrid Florentino, Ana Maria Vasconcelos Martins e a Suzane Moraes da Veiga Silveira. Nós damos início, então, aos nossos trabalhos de hoje e gostaria de agradecer a presença, agradecer também o convite do professor Gilberto, da professora Ana Maria Lúcia, e eu fico muito agradecida e muito feliz por estar aqui participando com vocês desse belo congresso organizado pela UFRJ. Então, dando início aos nossos trabalhos, eu vou apresentar a professora Érica Ingrid Florentino Gaião, mestre em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutoranda em Literatura Brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela vai nos apresentar um trabalho chamado A Transcendência da Palavra, Lúcio Cardoso, através da imagem. Obrigada, Érica, pela presença, e a palavra é toda sua. Boa tarde a todos, eu que agradeço. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim, eu gostaria só de pontuar que quando são 15 minutos de apresentação, quando você começar a apresentar, eu vou começar a contar, mas quando faltarem 5 minutos para terminar, eu vou avisar e quando terminar o tempo também. Então, só para a gente ter esse controle, tá bom? Só para você não se assustar quando aparecer a minha voz falando, tá? Tá bom, obrigada, ótimo. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar apresentando esse trabalho no primeiro Congresso Internacional da UFRJ, um lugar que acolheu minha pesquisa. Essa comunicação, na verdade, é um desdobramento, né, da minha pesquisa, que se propõe investigar o trágico no projeto artístico de Lúcio Cardoso. Na minha pesquisa, eu tenho um corpus ficcional composto por diferentes gêneros narrativos e dramáticos. Originalmente, as obras que eu incluí são A Peça O Escravo, escrita em 1937 por Cardoso e encenada em 1943 pela primeira vez. O Conto A Escada, publicado no suplemento literário Letras e Artes do jornal Amanhã, em 1947. A novela Enfeitiçado, que Lúcio publicou em 54, e a segunda novela da trilogia O Mundo Sem Deus, e, por fim, o romance mais conhecido de Lúcio Cardoso, Crônica da Casa Assassinada, que foi publicado em vida, né, o último que ele publicou em vida, em 1959, que inspirou o filme A Casa Assassinada, dirigido por Paulo César Sarraceni, em 71, e também foi encenado em 2011, no teatro, adaptado por Dibe Carneiro. O que me proponho apresentar aqui, então, é, novamente, como eu disse, um desdobramento da minha pesquisa, e é uma pesquisa dentro de uma pesquisa já concluída, porque esse interesse pelo cinema começou agora. Pensar a literatura do Lúcio Cardoso significa pensar também toda a sua dimensão estética, né, de um autor que é inquieto, que produziu muito, e movido sempre por um ímpeto criativo que foi conduzindo por diferentes caminhos artísticos, e que também possibilitou a construção de uma extensa obra literária e dramática. Nas páginas dos seus diários, ele diz que toda arte que se conta como tal deve permitir ao homem nenhum sentimento de tranquilidade. Ele diz que é sob o terror que o homem se realiza integralmente. Pensando nessas palavras do Lúcio Cardoso, eu afirmo que o trágico e o perturbador marcam não somente o texto cardosiano, mas materializam-se nas imagens que ele projeta também na sua arte dramática. Mais do que a escrita, o Cardoso produziu um conceito de arte que revela, desde a sua concepção, um projeto intelectualmente muito bem elaborado, e construído a partir de insistentes exercícios de escrita e experimentações estéticas. O seu desejo é profundo de criar algo inovador,
Lúcio Cardoso estabeleceu uma estética que transcende a palavra. Seus cenários vertiginosos, paisagens insólitas, figuras femininas transgressoras e potentes são alguns exemplos desses componentes que são captados no seu projeto artístico. Há também uma plasticidade visual no projeto estético do Cardoso, capaz de projetar o leitor nesse espaço. Ele diz o seguinte: esse estranho gosto, essa ansiedade de fazer reviver, através de um detalhe, um mundo adormecido e apenas entrevisto. Isso vai revelar o seu desejo de trazer à tona não somente as profundezas de um mundo subterrâneo que guarda todas as contradições humanas, mas despertar, por meio de imagens minuciosamente construídas, os seus cenários. O medo, a angústia, as sensações mais abissais, toda essa inquietação, ela está presente na obra de Lúcio Cardoso. É esse artista que eu apresento hoje, partindo dessa interessante concepção estética vinculada ao trágico. Eu vou apresentar parcialmente, em virtude da limitação do tempo, eu me restringi a 2 obras, né, de cinema, a produção cinematográfica, tentando mesmo legitimar essa noção proposta por mim, dentro da minha pesquisa, acerca da transcendência existente na escrita do Cardoso, e reforçar minha tese, que, na verdade, prova que há uma unidade e um ponto de convergência dentro do projeto artístico de Lúcio Cardoso. Eu vou aqui apresentar minha tela. Eu fiz um PowerPointzinho. Bom, como eu disse, né, o Cardoso ele entra no cenário brasileiro nos anos 30 como um jovem e promissor autor, escritor da literatura brasileira. Ele é muito conhecido como um romancista, mas a sua produção estética, que vai até 1960, porque em 1962 ele sofreu um AVC, e isso não o incapacitou, porque, de certa maneira, ele começou a pintar e apresentar nas suas obras, nas suas telas, a mesma sensação e a mesma atmosfera que ele produzia na sua obra literária e dramática. Na verdade, toda a produção dele revela um conjunto diversificado de experiências que apontam o seu visionarismo e o seu caráter inovador. Sobre a estética cardosiana, nós temos 2 pressupostos que alicerçam essa ideia, né, de transcendência da palavra. Que as atmosferas de intranquilidade, elas marcam, né, e afirmam que o trágico e o perturbador estão presentes no texto cardosiano e são materializados nas imagens que ele projeta na sua arte dramática. Um outro ponto é que, observando sistematicamente todos esses cenários que ele construiu, dá para a gente uma ideia de que toda a sua diversificada produção artística está alicerçada por um fio condutor que a unifica. Partindo dessa pressuposição, né, de existência de uma unidade nessa obra, as obras têm, no geral, 2 pontos de convergência. Todas tendem para espaços e personagens que são semelhantes por todos os lados, não importa o que ele produziu. Temos, de um lado, personagens que apresentam típicos específicos, personagem feminina, o herói melancólico, figuras de aspecto mórbido e decadente. Temos também uma perspectiva trágica dentro de um drama de emoções e o trágico enquanto condição humana. Temos uma sondagem psicológica em que esses personagens apresentam introspecção, dualidade e conflitos. No geral, eles são regidos por forças antagônicas. Eu até trabalho a questão do Apolíneo e do Dionisíaco, de Nietzsche, dentro dessa sondagem. O pathos, que é uma experiência trágica através das paixões, e esses personagens eles são conduzidos a um padecimento, a um sofrimento, eles sofrem. E a morte, que é uma presença constante no imaginário dessa personagem. Algumas vezes ela chega a ser uma obsessão, e é sempre uma solução, né, possível. E o medo desencadeado por diversas fontes. O medo que se converge também numa sensação. É muito mais uma sensação do que um espaço que seja criado para provocar o medo. Em relação aos espaços, nós temos
casarões em ruínas que revelam sempre uma decadência familiar. Nós temos lugares isolados e distantes da cidade, então ele tem uma preocupação muito grande com essa questão da localização. Um ambiente que tem uma inspiração numa atmosfera sombria e sufocante, gerando sempre um clima de mistério e terror. Nós temos também objetos centenários que levam a gente a pensar numa imprecisão temporal, ou seja, sempre o passado e o presente eles coexistem. Temos também cômodos isolados, isso quando a gente está falando, por exemplo, no caso da Crônica da Casa Assassinada, que sempre guardam segredos, servem de refúgio, mas essa questão do espaço como isolamento, como um lugar de segredo, também está presente na sua literatura, na sua obra dramática. Cercado sempre por vegetação densa e pouca luminosidade, e o medo, justamente por essa atmosfera como efeito estético. Essa relação do Lúcio Cardoso com o cinema, ela não é uma relação que surgiu na sua juventude. Na verdade, é algo que remonta à sua infância. É uma preocupação que ele tem desde a infância. Ele sempre foi um apaixonado pela arte dramática. E ao contrário do que a gente pensa, até porque ele foi muito mais visível, né, na questão do teatro. A primeira peça do Teatro Experimental do Negro, de Abdias Nascimento, foi escrita por Lúcio Cardoso, filho pródigo, em 1947. E também ele fundou o seu teatro, uma companhia de teatro própria, o Teatro de Câmara, em que ele apresentou e montou e fez toda a produção da peça O Coração Delator, de Edgar Allan Poe. Mas o cinema, como ele mesmo diz nos seus diários, sempre foi uma constante preocupação. Ele fala mesmo que, no que se refere ao teatro, essa paixão surgiu em mim bem mais tardiamente do que o cinema. Esse gosto pela arte de representar, que tantas vezes me fez andar mais rápido na elaboração de romance. Essa necessidade, né, da arte dramática também fez com que ele produzisse nos seus romances essa sensação de que quer atingir depressa as cenas mais importantes. Eu apresento agora a filmografia do Lúcio Cardoso, o primeiro filme que ele escreveu, o roteiro Almas Adversas, dirigido por... Oi? 5 minutos, tá? Só? Sim. Faltam 5 minutos para finalizar, isso. Eu vou adiantar e vou apresentar já os filmes, ok? Depois, se alguém quiser saber um pouco mais sobre a filmografia, eu me coloco à disposição nas perguntas. Eu vou apresentar agora A Mulher de Longe. Foi o primeiro filme em que o Lúcio Cardoso se projetou no cinema. Ele não só escreveu o roteiro, mas também ele produziu todo o filme e dirigiu todo o filme. É um filme inacabado, ele é de 1949, mas o que restou dele, o Luiz Carlos Lacerda produziu em 2012 um documentário. Então, é um filme que ocorre dentro de uma praia com um lamaçal, fala da chegada de uma mulher que transforma a vida dos ribeirinhos. É um filme que se destaca por ser a primeira experiência do Lúcio, tem um importante valor dramático atribuído ao espaço, o uso expressivo. Ele descreve a praia de Itaipu como um mar sujo e amaldiçoado, uma praia amaldiçoada. Ele tinha uma preocupação com isso. O destaque da figura feminina, que é uma mulher que vem de longe, passa a viver junto com o pescador. Parece uma história sem muito atrativo, mas a questão está muito mais na imagem, né? E uma densidade trágica presente, uma tragicidade que ele dá, e um desfecho também, porque a velha, que é uma das personagens, ela mata a criança gerada por essa mulher que vem de longe. Ele até fala rapidamente sobre o espaço, como foi a busca desse lugar para as filmagens, porque esse ambiente que causa esse mal-estar, ele fez essas cenas desse filme numa praia que tinha um matadouro. Então, a imagem tinha sangue na areia. Então, que ele fala que essa paisagem, para ele, é uma paisagem poética.
né? Essas praias de morte trazem uma certa poesia. Aqui eu apresento um pouquinho das... O filme começa com a morte, né? E tem toda essa cena trágica. A velha que mata a criança, o pescador Pedro. Então é um cenário que traz uma experiência sombria. O segundo filme que eu apresento é Porto das Caixas, que é um filme que, na verdade, ele é importante porque foi o primeiro filme dentro do movimento Cinema Novo, e que ele estreou assinado pelo Paulo César Sarraceni. E também corresponde a uma trilogia que o Paulo César fez sobre o Lúcio Cardoso, que tem mais 2 filmes junto dessa trilogia, além de Porto das Caixas. Os 2 filmes, como eu falei já inicialmente, A Casa Assassinada e O Viajante, que foram já inspirados em obras literárias do Lúcio Cardoso. Uma questão importante também é o cenário, né? O uso expressivo do espaço. Ele fala de um casebre em ruínas, ele mostra a questão da linha do trem. O trem e a linha de trem tem uma simbologia muito importante na literatura do Lúcio Cardoso. Ele fala que é uma das coisas que ele mais ama, porque o trem é como se fosse um corredor que levasse uma máquina cega do seu destino, que leva a gente e nos mostra na nossa condição de prisioneiros. A estética dos contrastes também está presente nesse filme, é um jogo de luz e sombras. Nos manuscritos da Casa Rui Barbosa, ele coloca especificamente essa questão das sombras. Quando ele escrevia o argumento roteirizado. O que sobrou, esse filme está disponível, diferente da Mulher de Longe, que não sobrou nada, mas a gente ainda tem alguns vestígios dos manuscritos na Casa Rui Barbosa. Esses personagens também têm uma densidade trágica, a figura feminina se destaca por sua beleza e exuberância, e o desfecho trágico também é a morte. A mulher mata o marido, não satisfeita, acabou. Já acabou o tempo, tá? Para você finalizar. Bom, então é isso. Eu tentei apresentar aqui um pouquinho da obra do Lúcio Cardoso em relação ao cinema. É um escritor importante. Além de ser um escritor importante, ele tem um amplo projeto estético que nos permite expandir a sua memória histórica, além de uma delimitação temática. O Lúcio Cardoso ele tem diferentes modos de ser percebido no contexto da literatura. Eu trabalho ele como trágico, mas tem quem trabalhe ele como gótico, enfim, a contribuição dele é imensa. A sondagem interior que ele faz, os eixos temáticos que se vinculam à estética dele, fazem dele essa pessoa especial que só trouxe um grande projeto artístico para a gente. Eu agradeço e peço desculpas por ter extrapolado o tempo. Érica, nós aqui agradecemos a sua esplêndida comunicação. E nós vamos passar agora, então, para a professora Carmen Tereza do Nascimento Elias, que é mestre em língua inglesa pela Universidade Federal do Fluminense e é professora do Colégio Pedro II. A Carmen Tereza vai falar pintando a literatura ou escrevendo a pintura. Carmen, então, eu vou projetar os seus slides, e assim que você for falando, e você pode me pedir para passar os slides, tá bom? Que eu vou escorrendo os slides na tela para você. Inclusive, eu vou passar rápido pelos iniciais, tá? Tá ótimo, então. Perfeito. Então, vamos lá. Microfone já está funcionando, eu já liguei microfone, já liguei som. Perfeito, perfeito. Tá. A palavra, então, é toda tua. Pode começar o seu trabalho, então. Eu vou apenas mostrar aqui. Tá. Então, boa tarde a todos. Eu faço um trabalho de pesquisa há muitos anos sobre o diálogo entre texto e imagem. Eu faço um percurso um pouco histórico, que eu vou simplificar demais aqui, que eu venho do impressionismo literário em Eça de Queiroz,
através dessa poesia visual e concreta, que eu não vou ter tempo de abordar aqui, vou tentar chegar a Leminski. Podemos seguir. Pode seguir. É a minha apresentação que você já fez. A ideia é essa mesma, a apresentação já foi feita. Eu quero ver como a palavra vai adquirindo a forma visual, tá? E estabelecer essa comparação com o grafite de Leminski. Podemos seguir. Podemos seguir. No contexto histórico, eu gostaria de localizar que lá naquela época, no final de 1800, a arte já não está mais satisfeita com a estética clássica. A arte pede mudanças, ela quer ideias novas, há um cansaço na arte clássica. Em paralelo a isso, na sociedade que está com o capitalismo já desenvolvido e racionalizado dentro de um pensamento positivista, esse capitalismo já deixa na sociedade um desejo de coisas novas o tempo inteiro. Dinamismo e novidade são uma exigência do capitalismo. Então, esses dois elementos levam a ser deflagrado um caráter mutável na sociedade. A sociedade pede mudanças constantes. Podemos seguir. Nesse período, então, surgem os artistas impressionistas. Eu gostaria de destacar a obra Nascer do Sol, de Monet, que essa obra, junto com outros artistas, né, impressionistas, como Renoir, Manet, Pissarro, Degas, eles fazem uma exposição, e essa exposição é considerada um grande escândalo para a sociedade da época. Podemos seguir. O que o impressionismo vai dizer? Em primeiro lugar, o impressionismo, que é uma transitoriedade. Para eles, todo fenômeno é passageiro e único. Nunca se vê um objeto em si, mas a luz que é refletida nesse objeto. Portanto, a gente passa a ter uma estética de luz e de cores, tá? Ele registra as impressões que a realidade causa. Vai se trabalhar muito com o ar livre, a pintura de paisagens, a pintura feita ao ar livre, tudo com velocidade, luz, cores, sombras, dando um caráter inacabado à realidade. Podemos seguir. E essa de Queiroz, ele também vai sair do realismo na época e vai ingressar um pouco nessa construção de paisagens com cores vivas, com luz solar, com movimentos, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Podemos seguir. Eu vou trabalhar com a obra As Cidades e as Serras e vou mostrar, então, para vocês alguns paralelos que eu faço entre textos e obras de arte. Podemos seguir. O que é uma literatura impressionista? Ela é voltada para o estado de alma, ela é uma realidade de ritmos evocatórios, vida cotidiana do ser humano, falta de comunicação, morte, lembranças, memória, e uma linguagem muito sensorial, em que há muitos apelos à visão, sons, tatos, olfato e gosto. Podemos seguir. Observem esse quadro. Esse quadro é O Raiar do Sol, de Monet, que eu falei que é aquela obra que causou, né, grande confusão em Paris. E olha o que essa de Queiroz escreve. O sol radiou. Vejam o sol lá atrás. Tentem acompanhar junto com a imagem. O sol radiou sob a brisa larga, que levava a névoa. Vejam como a imagem é toda cheia de névoas lá atrás, né? Toda a messe ondulava numa lenta vaga dourada. Observem esse dourado lançado sobre o mar, em que se lançavam os esquifes. Observem o barco, como, né, ele parece mesmo um esquife, parece como se fosse um caixão andando sobre essa descrição. O que está acontecendo nesse pedacinho do essa? Podemos seguir. É uma cena que descreve a transposição dos restos mortais de um antepassado de Jacinto, que é o personagem principal, de uma capela que desabou, e ele tem que levar, então, esse caixão para um outro local, e vai culminar numa exaltação à natureza. Então, eu vejo uma comparação muito grande entre essa passagem descrita pelo Essa e esse quadro do Monet. Podemos seguir. Um outro exemplo, observem esse quadro, é o Campo de Papoulas, também de Monet. E como uma enorme papoula
a mais vermelha, observem como é vermelho na imagem, rutilava o guarda-sol de paninho. O guarda-sol está sempre presente nas pinturas de Monet, né? O guarda-sol de paninho longo e aberto pelo sacristão que abrigava a abadia. Jacinto tocou no meu cotovelo. Que lindos, vamos, ora, vê tua natureza, um simples enterrar de ossos, quanta graça e quanta beleza. É como se ele estivesse nesse campo de papoulas. Podemos seguir. Esse aqui eu acho fantástico. Zé Fernandes, que é um amigo do personagem principal, que é o Jacinto, vai descrever o Jacinto. Reparei, então, que meu amigo emagrecera. E reparei que o nariz se lhe afilara mais entre duas rugas muito fundas, como as de um comediante cansado. Os anéis de seu cabelo lanígero rareavam sobre a testa, que perdera a antiga serenidade de mármore bem polido. E quando eu leio esse parágrafo, desde a primeira vez que eu li, me vem em mente o Palácio de Renoir, como se ele tivesse se inspirado principalmente nessa cabeça do Palácio de Renoir. Podemos seguir. Aqui, novamente, é um trecho em que aparece a questão da sombrinha. A sombrinha é muito falada nas obras de Essa e aparece muito nas obras de Monet, tá? Mas observem que essa fala de uma sombrinha vermelha, né? Uma sombrinha escarlate. Aí as pessoas argumentam, mas aqui na imagem a sombrinha é verde, mas ele fala de como Afonso está protegido por uma sombrinha, e a seguir eu vou explicar essa questão do verde e do vermelho. Podemos seguir. Então, essa captura... não, acho que pulou um. Bom, essa captura de estado de alma, de tristeza, visa compor, é composta através de tonalidades complementares. E o verde e o vermelho são justamente as cores complementares, o verde sendo complementar do vermelho. Então, o impressionismo vai trabalhar muito com verde e com vermelho. E o Essa também trabalha muito com essa questão de contrastar o verde com o vermelho. Podemos pular. Eu vou pular esse agora, porque eu quero chegar mais adiante, podemos pular, se der tempo depois eu falo sobre essa questão de como tudo é sempre diferente, né? Como é que a Catedral de Rouen foi pintada de várias formas diferentes, e o Essa fala muito isso, que a cada momento a paisagem é sempre diferente, qualquer local que ele vá, tudo sempre ele vê de um modo diferente a cada dia. Podemos seguir. Bom, podemos seguir. Podemos seguir. Eu entro em Leminski. Leminski, podemos ficar aí. Então, Leminski, já agora, eu vejo alguns elos, não estou dizendo que ele seja impressionista, nem nada disso, mas esse Leminski, ele vai levar a literatura para o espaço urbano. Ele vai ao contrário, ele pega aquela cidade, né? Essa cidade de concreto, essa cidade de cimento, essa cidade sem cor, essa cidade sem natureza, essa cidade que não é humana, e ele começa a pintar, ele começa a fazer grafites e poesia por esses espaços urbanos tão frios. Esse é um quadro dele, é uma obra do Leminski que eu gosto muito. Lembrem-se do quadro de Renoir, do Raiar do Sol. Olha o que ele diz. Quando eu vi você, tive uma ideia brilhante. Foi como se eu olhasse de dentro de um diamante e o meu olho ganhasse 1000 faces num só instante. Basta um instante e você tem de amar bastante. Então, o que nós temos? Nós temos um apelo aos sentidos. Quando o Leminski leva a obra de arte para a cidade, ele quer que essa obra de arte seja vista, né? Essa obra de arte passa a ser um outdoor, as pessoas vão passar rapidamente andando ou de ônibus e vão ver como se estivessem vendo um cinema, né? Ele trabalha com a questão da luminosidade. Olha como ele usa as palavras brilhante, diamante, e com a ideia também do instantâneo, do efêmero. Uma ideia de um só instante, basta um instante, e ele vai pintar nesse grafite as mesmas cores do Raiar do Sol. É um céu vermelho, um amarelo, aquela projeção da luz do amarelo, que é projetado sobre um chão escuro. E ele, em poucas palavras, em poucos, né, ali numa imagem rápida, ele consegue passar toda essa vivacidade e economia das palavras. Podemos seguir.
Esse aqui é há muito tempo, mas ele pega um poema do Drummond, que é A Rosa do Povo, de Drummond, né? Que é aquele poema... Oi. Restam 5 minutos. E ele transforma esse poema numa simples pichação. Poesia pichada, uma flor nasceu na rua. Ele transforma todo aquele poema numa imagem como se fosse um outdoor, tá? E se puder passar só para o último slide agora, aliás, o penúltimo. Pode passar mais um, pode passar mais uma. E esse aqui, que é a obra do Leminski. Não, o anterior. Para fechar, o anterior. Olha só, ele faz a poesia Moinho de Versos... Não, aquele que estava. A próxima. Moinho de Versos. Onde está a imagem? É o anterior. Isso. Não. Para frente um. Para frente mais um. Aí. É o anterior. Isso. Como Leminski transforma o texto em imagem. Moinho de versos, moinho de vento, em noite de boemia. Vai vir o dia em que tudo que eu diga seja poesia. E olha como a palavra, a tinta escorre da palavra, como se fosse aquele moinho girando, né? E aquele moinho que vai deixando as coisas caírem. Então, a tinta vai escorrendo como escorre de um moinho. E esse outro também, lua na água, alguma lua alguma, e vai fazendo a sombra, vai fazendo a projeção do texto, como se fosse a projeção da sombra na água. Então, é uma poesia que já se torna muito mais arte visual, né? Ela é muito mais arte do que texto. É texto literário, mas o foco vai da linguagem verbal para a linguagem plástica, tá? É isso aí que eu queria deixar mais ou menos aí para vocês. E agradeço muito o carinho da escuta aí de vocês. Bom, então, eu agradeço a comunicação da Carme Tereza. Aliás, muito boa a sua comunicação, Carme, muito interessante. Muito obrigada, Maria. Você fez um resumo muito interessante, né, das relações aí entre a poesia, a escrita, né, e a imagem. A imagem, muito interessante. Vou passar a palavra, então, agora a Ana Maria Vasconcelo Martins de Castro, e agradeço de novo a Carme, espero que você fique conosco até o final, senão... eu vou deixar a página, sim, eu vou acompanhar pelo celular e eu vou ter que abrir o computador, porque eu tenho a outra comunicação, e agradeço muito a vocês. Muito obrigada, mas eu vou ficar de olho aqui em vocês. Carme. Obrigada. Então, obrigada, Carme. Ana Maria é mestre em literatura portuguesa pela UFRJ e doutoranda em teoria e história literária na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. E a Ana Maria Vasconcelos vai apresentar um trabalho cujo título é Na Fratura da Linguagem, as imagens indizíveis de Água Viva. A palavra é toda tua. Obrigada. Obrigada, professora, pela apresentação. Todos me ouvem? Sim? Sim, estamos te ouvindo muito bem. Então, gente, boa tarde a todas e todos. Eu vou ler para tentar controlar melhor o tempo e não ultrapassar os 15 minutos propostos. Bom, este trabalho é um recorte da minha pesquisa de doutorado sobre êxtase e falibilidade na escrita de Clarice Lispector. Para os fins dessa comunicação, falaremos especificamente sobre a ligação entre escrita e arte abstrata, feita pela narradora de Água Viva, livro de 1973, e onde a linguagem falha nesse ínterim. Assim, questionaremos como o fluxo poético clariciano encontra na irrepresentabilidade de suas imagens, simultaneamente, uma barreira e uma fresta possível. Antes de entrarmos no romance propriamente dito, comecemos por sua epígrafe. Cito: tinha que existir uma pintura totalmente livre da dependência da figura, o objeto, que, como a música, não ilustra coisa alguma, não conta uma história, não lança um mito. Tal pintura contenta-se em evocar os reinos incomunicáveis do espírito, onde o sonho se torna pensamento, onde o traço se torna existência. Fim da citação, né, do Michael Selford. Assim como o pintor belga, escolhido por Clarice para abrir Água Viva,
Também a autora parece investigar um, digamos, atalho de sentido entre arte e existência, no qual a relação mimética com o real é profundamente transgredida pela abstração. Se na arte abstrata, como defende a epígrafe, o traço se torna existência, para a narradora de Água Viva, a palavra se torna a sua quarta dimensão. O gesto criador, portanto, acaba por estabelecer uma relação de necessidade, tornando indistinguíveis as instâncias vida e arte. Entremos, pois, em Água Viva. Pintora, a protagonista, cujo ateliê é o espaço onde se localiza objetivamente boa parte da narrativa, a pintora pretende agora não apenas pintar, mas escrever, ainda que, segundo ela, de modo tosco e sem ordem. A essa desordenação, preferiríamos chamá-la desde já liberdade. A não dependência do objeto de que trata a epígrafe, uma das principais características da pintura não figurativa, encontra eco na abstração do fluxo de consciência, elemento nuclear na literatura clariciana. Em Água Viva, especificamente, a personagem pretende, através da escrita, atingir o mesmo nível de expressividade abstrata com que pinta suas telas, né? É o desejo dela, da narradora. Esse estreitamento da relação entre imagem e escrita nos leva a recorrer ao conceito de écfrase. Podemos entender a écfrase como a representação verbal da representação visual, segundo Heffernan, ou o nome de um gênero literário, ou ao menos um topos, que tenta imitar em palavras um objeto das artes plásticas, segundo Krieger. No entanto, recorrendo à etimologia da palavra, vemos que o substantivo écfrasis, vem do grego ekphrasein, que quer dizer proclamar, afirmar. Ou, o que mais nos interessa aqui, dar a palavra a um objeto inanimado. Ao longo de sua história, então, a écfrase foi investida da capacidade de conjurar o equivalente verbal de uma imagem visual prévia. Segundo Michel Riffater, estaríamos assim no registro de uma mimesis dupla, portanto, da representação de uma representação. Podemos aqui nos perguntar como dar existência verbal a esse objeto já previamente existente, a imagem. Pois é justamente esta uma das problemáticas de Água Viva. Pergunta a narradora: o que pintei nesta tela é passível de ser fraseado em palavras? Respondendo ela mesma logo em seguida: tanto quanto possa ser implícita a palavra muda no som musical. Ideia paradoxal que antes nos liberta do que nos submete aos parâmetros racionais do pensamento. Dirá ainda a narradora: quero pôr em palavras, mas sem descrição, a existência da gruta que faz algum tempo pintei, e não sei como. Traçando seu desejo, assemelhado a um enigma, cuja decifração não caberá à palavra concretizar. Enfatize-se também a hesitação, e não sei como. Marca de uma escrita calcada nas tentativas rasuradas de achar a palavra justa. Esta é impossível. Note-se ainda que há o desejo de ultrapassar tanto a imagem quanto a palavra, numa espécie de écfrase às avessas. Aqui eu cito novamente Água Viva. Aprofunda as palavras como se pintasse, mais do que um objeto, a sua sombra. A busca última é pelo atrás do pensamento, onde fica sua pintura sem palavras e de que nos fala tão insistentemente a protagonista. Diante da falibilidade da linguagem, barreira última da escrita clariciana, a centralidade da palavra sofre uma erosão profunda, tanto ao tentar transfigurar a imagem em signos verbais, quanto ao tentar falar de si, colocando a própria feitura do livro na posição de objeto. No entanto, o movimento incessante de implosão, rasura e recomeço que constitui a escrita de Clarice faz com que a narrativa se aproveite desta mesma condição falível da linguagem para, escolhendo uma via outra que não a da racionalidade objetiva, expandi-la e esgarçá-la, desagregando-a tal qual a conhecemos, para reconstituí-la quase de modo a compor uma nova possibilidade de arte literária. É a barreira abrindo uma fresta possível, como afirmamos no início desta fala. Se, com Roland Barthes, em seu Crítica e Verdade, concordamos que a tarefa do artista é inexprimir o exprimível,
Que questionamentos são suscitados diante de uma fenda aberta nessa mimesis dupla do texto sobre a imagem? Mais do que uma tradução intersemiótica, termo este definido por Jacobson como a interpretação dos signos verbais por meio de signos não verbais e vice-versa, há uma sucessão de tentativas de dizer a imagem, a palavra, a vida, e falhar nesse processo. Uma vez que o it, o é da coisa, né, como a narradora de Água Viva gosta de repetir, o é da coisa, uma vez que isso não é traduzível, sequer a rigor interpretável pelo registro da nossa comunicação, a escrita clariciana escolhe, cartesianamente, radicalizar o bloqueio dado pela falência da linguagem e inexprimir o exprimível, fazendo das coisas mais banais um traço abstrato. Retoma aqui a epígrafe, que fale diretamente com a nossa existência. Mas estou tentando escrever-te com o corpo todo, avisa a narradora, intuindo que a palavra não basta, e estabelecendo um pacto de compreensão de corpos, que ultrapassa a escrita ordinária. Mas como falar de corpos e negar a palavra, se é esta, e não aquela, a matéria mesma da literatura? Tal é a imagem inexprimível que Clarice estabelece. Aqui eu cito. Este não é um livro, porque não é assim que se escreve, diz. Ora, não seria tanto mais exatamente por isso que este é um livro, e um livro fundamental? Assim, concluímos que a irrepresentabilidade ganha força de expansão de sentido em Água Viva, e, com a alegria que nos é avisada em sua primeira linha, torna potente essa impotência da linguagem. A palavra, se não diz, performa, gesticula, no modo de nos avisar com a própria ruína que, para além dos seus limites, há muito mais o que ser visto. No pequeno texto Notas sobre o Gesto, Jorge Agamben afirma, já ao final, que o gesto é a exibição de uma medialidade, o tornar visível um meio como tal. Assim, o gesto é isso que toma o lugar de um intervalo suprimido, uma possibilidade de a fratura não recompor-se em inteireza, mas de apresentar-se enquanto tal, enquanto fresta, enquanto quebra, enquanto gagueira, se quisermos aludir ao conceito deleuziano. Ainda citando Agamben, o gesto, e aqui eu faço uma citação mais demorada do Agamben, o gesto não tem propriamente nada a dizer, porque aquilo que mostra é o ser na linguagem do homem, como pura medialidade. Mas, assim como o ser na linguagem não é algo que possa ser dito em proposições, o gesto é, na sua essência, sempre gesto de não se entender na linguagem. É sempre gag, no significado próprio do termo, que indica, antes de tudo, algo que se coloca na boca para impedir a palavra. E também a improvisação do ator para superar uma falha de memória ou uma impossibilidade de falar. Aqui eu termino a citação do Agamben. Agora voltemos à Água Viva, e aqui eu cito um trechinho. Tenho que interromper para dizer que X é o que existe dentro de mim. X. Eu me banho nesse isto. É impronunciável. Tudo que não sei está em X. A morte é X. Mas muita vida também, pois a vida é impronunciável. Aqui eu acabo a citação de Água Viva. Clarice gagueja, X, 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 e não resolve. Mas o gesto mesmo de colocar X como isso que é impronunciável, mas que é, nos afeta incontornavelmente. O texto insiste. X é o sopro do it? É a sua irradiante respiração fria? X é palavra? Né? Ela insiste buscando contornar a coisa, o it, mesmo sabendo da falibilidade dessa tentativa, tornando-a produtiva, expondo-a, explicitando a fratura da linguagem como gesto mesmo dessa busca em glória, desta, como ela mesma chama, convulsão de linguagem. Em Água Viva, segundo Olga de Sá, Clarice, e aqui eu cito a Olga, Clarice retoma... Oi. Faltam 5 minutos, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Em Água Viva, segundo Olga de Sá, né, e aqui eu cito a Olga, Clarice retoma suas primitivas raízes
mais livre, mais desimpedida, aderente quanto é possível ao discurso, ao desenho do texto, que aspira a ser pintura, música, fotografia, escultura, significante, puro jogo de sons e de formas. Fim da citação da Olga, né? No revés da linguagem, recusando terminantemente o rótulo de hermética, como deixa claro em seu A Descoberta do Mundo, porque ela ficava brava, né, quando chamavam ela de hermética. Clarice luta com e contra a falência inexorável das palavras, sabendo dolorosamente que, para o escritor, não são, senão elas, as suas ferramentas por excelência. No entanto, assim como a narradora de Água Viva parece descobrir, mesmo querendo alcançar o substrato último da linguagem, uma espécie de totalidade que, sabemos, é inatingível, qualquer centralidade dada à palavra é um movimento perigoso, uma vez que ela sempre excede ou falta, erra em última instância. A écfrase resta conjurando uma imagem inexprimível, e a escrita acaba por não dar conta nem do real, nem do ato criador. O limite daquilo que pode a linguagem precede uma lacuna que só se pode descobrir com o além da palavra. Por isso a voz narrativa pede: ouve-me com o corpo, sem se furtar a enfatizar, na linha derradeira do romance, que o que te escrevo continua. Obrigada. Muito obrigada, Ana, pela sua brilhante exposição sobre Água Viva, de Clarice Lispector, e essa relação icônica, né, entre a palavra e a imagem, né? E muito obrigada, realmente, e vamos deixar as perguntas para o final do nosso encontro. Eu passo agora a palavra à professora Suzana Moraes, da Veiga Silveira, mestre em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, doutoranda em literatura brasileira pela UFRJ, e a professora Suzane Moraes da Veiga vai falar, o título do seu trabalho é Comigo Mesma, a dança de Salomé nos versos de Gilca Machado. Obrigada, Suzana, e a palavra é toda sua. Muito obrigada, professora Maria Fontes. Gostaria de agradecer, primeiramente, a comissão, né, a organização, todos os professores envolvidos no primeiro Congresso Internacional do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da UFRJ. Então, estar nesse congresso com vocês já é uma satisfação muito grande. E, além disso, também é muito gratificante estar aqui dividindo com vocês um pouquinho da minha pesquisa de doutorado em andamento, falando de uma escritora que é sui generis, assim, muito importante para a literatura brasileira e que está firmando o seu lugar na historiografia literária também, que é a Gilca Machado. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, muito obrigada, Denis. Eu estou aqui cronometrando o tempo, mas você me ajuda, tá? Tá, tudo bem, tudo bem. Você me avisa, não tem problema não. Então, Tá bom. Obrigada. Então, o título da minha apresentação é Comigo Mesma, a dança de Salomé nos versos de Gilca Machado. Comigo Mesma é um poema que abre a obra chamada Mulher Nua, que foi lançada pela autora em 1922, que é o mesmo ano da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. Então, meu nome é Suzane Moraes da Veiga Silveira, eu sou aluna de doutorado em literatura brasileira e minha orientadora é a professora doutora Nélia Pietrani. Então, eu gostaria primeiro de fazer essa conversa, que além de uma conversa entre mídias, já que ela trabalha a questão da poesia relacionando a dança, é também uma conversa entre artes. Então, eu vou analisar exatamente a aparição e como ela é trabalhada literariamente a figura de Salomé. Mas que figura é essa? Então, eu vou fazer esse trabalho de genealogia, de pesquisa, sobre como que a Salomé chega na poesia de Gilca Machado. Salomé é descrita, como a gente já sabe, na Bíblia, como a filha de Herodias. Então, ela seria, primeiramente, uma personagem bíblica. Eu trago aqui uma citação de Mateus 14,
Chegado, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes, pelo que este prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me num prato a cabeça de João Batista. O rei, embora entristecido, contudo, por causa dos seus juramentos e também dos convivas, mandou dar-lhe e ordenou que degolassem a João no cárcere. Foi trazida a sua cabeça num prato e dada à moça, e ela a levou à sua mãe. Então, primeiramente, Salomé aparece como aquela que é induzida pela mãe, que ela é sim uma personagem má, que é a esposa de Herodes, a trazer a cabeça de São João Batista numa bandeja de prata. Ela é retratada por muitos pintores italianos. Eu trago aqui 2 mestres, a Artemisia Gentileschi, que é uma pintora barroca maravilhosa, vanguardista, assim como a escritora que eu pesquiso. Ela, além de retratar, além de ser uma precursora, né, dos poetas mulheres, né, digamos assim, das pintoras, ela também se figurava nas obras. Então, em algumas obras, ela mesma aparece como a figura que ela está retratando, que no caso aqui é Salomé. E também de Tiziano Vecellio, que é um pintor do Renascimento, que também traz essa figura da Salomé um pouco mais, não pura, mas é um pouco mais inocente, sendo influenciada pela mãe. Depois ela vai chegar, a Salomé vai chegar no século XIX como uma inspiração, então, para os poetas, escritores, principalmente do decadentismo. Eu trouxe aqui um exemplo do Husserl, o Arrebour, que é as avessas em português, e que eles vão trazer essa figura da Salomé como uma mulher fatal. Então, aqui a gente tem uma pintura do Gustave Moreau, Salomé, chamada Estatuada, é o título, e a figura dela vai se transformando. Então, Salomé, de uma filha mais ou menos inocente, de uma dançarina, vai virar mulher fatal. Então, agora ela é que vai trazer a figura da mulher que quer a cabeça de São João Batista. E ela parece nua, antes ela era coberta. Então, ela nua, através do erotismo do seu corpo e da dança, da sedução, ela vai conseguir o que quer. E isso vai se materializar na Tragédia de um Ato, Salomé, de Oscar Wilde, em 1891, em que ele vai definitivamente colocar Salomé como a gente conhece hoje, que é o patos, né? O patos da paixão enlouquecida. Então, é essa Salomé que agora se apaixona por Iocanã, por São João Batista, e não correspondido nesse amor, ela vai querer se vingar, faz a dança dos véus para Herodes, né, seu padrasto, e consegue a cabeça de Herodes no prato. Então, eu trouxe um trechinho do clímax da peça, que é o seguinte, abre aspas, voz de Salomé. Ah, beijei a tua boca, Iocanã, beijei a tua boca. Havia um gosto amargo em teus lábios. Seria o gosto de sangue? Não, provavelmente fosse o gosto do amor. Dizem que o amor possui um gosto amargo. Mas o que isso importa? O que isso importa? Beijei tua boca, Iocanã, beijei tua boca. E esse livro foi primeiramente ilustrado por Aubrey Versey, que é um ilustrador muito importante, norte-americano, está aqui do lado, né? Que ele também tem uma influência grande japonesa, então essa mistura de linguagens também é importante. Aqui à direita a gente tem o próprio Oscar Wilde vestido nessa persona de Salomé, interpretando performaticamente a personagem da sua tragédia. Então, o arquétipo da mulher fatal, da femme fatale, de Salomé, é a personagem que vai aparecer nos poemas da Gilca. Então, eu trago aqui também uma outra pintura que vai mostrar bem nessa figura de olhos arregalados, né? De uma figura quase infame, daquela mulher que quer e está num transe enlouquecido. Então, é Dance of Salome, de Leopold Schmatzler. Então, eu trago um trechinho também do Mário Praz, em A Carne, a Morte e o Diabo na Literatura Romântica, que ele vai traçar esse arquétipo da mulher fatal,
ligado a Salomé no nosso estudo. Então, a descoberta do horror como fonte de deleite terminou por agir sobre o conceito de beleza. Ou seja, o horrível, na categoria do belo, terminou por se tornar um dos elementos próprios do belo. Do belamente horrível se passou em graus sucessivos ao horrivelmente belo. O arquétipo da mulher fatal foi produzido tão frequentemente, mesmo na Antiguidade Clássica, que se tornou quase uma obsessão. Então, a Salomé vai aparecer nos poemas da Gilca, bem nessa chave do Mário Praz, como um horror belo, ou um horrivelmente belo. Ou seja, a idealização, né, do belo aqui está no nível mais baixo, né, é um horrivelmente belo. Ou seja, não é um belo sublime, é um belo da carne, né, seria um horrivelmente belo. E a Gilca vai beber muito da fonte de Baudelaire também, e desses escritores decadentistas. Só que existe a crítica à mulher fatal, porque, como diz a Mireille d'Autan-Orsini, a mulher fatal, para os poetas, né, decadentistas, nessa chave da mulher fatal, era vista como símbolo de não submissão ao cânone da época, mas submissão a essa ideia de que só existe ou a mulher anjo ou a mulher devoradora de homens. Então, há no meu trabalho também esse questionamento da mulher fatal como também mais um aprisionamento da imagem feminina. Então, eu trago 2 trechos para a gente problematizar a questão da mulher fatal. Então, desse ponto de vista, o onipotente sonho de suprimir a mulher pode ser tomado como de suprimir magicamente o problema, ou seja, o desejo masculino, que a cria e pune ao mesmo tempo. Matando-a, o amante da mulher fatal apaga seu desejo com a imagem do seu desejo, mas a história acaba. Ou seja, a mulher fatal foi muito utilizada também como projeção do desejo masculino e desse medo, né, masculino também de ser aprisionado ou devorado pela mulher fatal. E aqui um pedacinho de Personas Sexuais, Arte e Decadência de Nefertiti, a Emily Dickinson, da Camille Paglia. Os arquétipos daimônicos da mulher, que enchem a mitologia mundial, representam a incontrolável proximidade da natureza. Então, não só o medo masculino, mas também o medo da natureza, ligado ao feminino, como uma força incontrolável. A imagem básica é a da femme fatale, a mulher fatal para o homem. Quanto mais se repele a natureza no Ocidente, mais a femme fatale aparece, como um retorno do oprimido. É o espectro da consciência de culpa do Ocidente em relação à natureza. Então, a femme fatale aparece muito também como esse retorno do oprimido, o medo da natureza. Já? Ai, meu Deus. Já, 5 minutos, 5 minutos. Ai, peraí. Então, essas são algumas faces da escritora, que foi uma poeta do início do século XX. Eu uso bastante esse conceito de Gusenstärke, que é um conceito alemão de obra de arte total, que é uma síntese das artes. E ela está dentro do simbolismo, então o simbolismo em si já é uma linguagem intermediática que vai agregar várias artes, tanto a pintura como a poesia e a dança. Então, esse é o poema que eu vou ler para vocês. Numa nuvem de renda, musa, tal como a Salomé da lenda, na forma nua que se estenta, estua, sacerdotisa audaz, para o amor de que és presa, rasgando véus de sonho, dançarás, nesse templo pagão da natureza. Dançarás por amor das coisas e dos seres, e por amor do amor. Tua dança dirá renúncias e quereres. Faze com que desfira tua lira gargalhadas de gozo e lamentos de dor, e possas em teu ritmo recompor tudo que viste estática, surpresa, e a imprevista beleza, a beleza incorpórea dos perfumes e dos sons indefinidos, de tudo que te andou pelos sentidos, de tudo que conservas na memória. Dize da natureza em que a luz vieste, dize dos seus painéis encantadores, dize da pompa, do esplendor celeste, das suas noites, dos seus dias, e animiza com teus espasmos e agonias as expressões com que a expressando fores. Alma de pomba, corpo de serpente, enche de adejos e rastejos teu ambiente, caiam em torno a ti pedras ou flores de uma contemplativa multidão de lisonjeiros e de malfeitores, cheias as sendas da existência estão.
Toda de risos, tua boca enfeita, quando te surge um ser irmão, sincero irmão, e sejas sempre pura, espelhante, perfeita, na verdade da tua imperfeição. Musa satânica e divina, ó minha musa sobrenatural, em cujas emoções igualmente culmina a sedução do bem, a tentação do mal. Em teus maneios lânguidos ou lestos, expõe ao mundo que te espia, que assim como há na dança a poesia dos sentidos, dos gestos, há nos versos a dança da poesia. Dança para esse gozo, o gozo maternal da terra, que te fez sem igual, e envaidecida em seu amor te encerra, amando em ti a sua própria vida, sua vida carnal e espiritual. Torce, distorce o ser flexuoso e estoso. Ó musa emocional, maneje os seus versos de maneira tal que eles se fiquem pelos séculos dispersos, com os ritmos da existência universal. E a dançar no delicioso sacrifício, patenteia a nudez desse teu ser punício ante o sereno altar do Deus que te anima, de que te domina. Que importa a injúria hostil de quem te não compreenda? Dança, porém, não como a Salomé da lenda, a lírica assassina. Dança de um modo vivificador, dança de todo nua, mas que seja a nudez da dança tua, a imortalização do teu amor. Então, rapidinho, para finalizar, ela trabalha nesse poema de 8 estrofes a construção da figura de Salomé, só que de um modo vivificador, não como a lírica assassina. Ela se identifica com essa figura, a subjetividade do poema, então há um espelhamento, né, uma identificação da voz presente no poema com a Salomé, como se a Salomé fosse a própria autora do poema. Então, se instaura uma estética do híbrido, há um sonoro, verbal, visual, tátil presente, em que experiências sinestésicas são feitas com a linguagem. E há uma aproximação entre a palavra poética, a fruição estética e a vivência erótica. O corpo ganha, assim, um locus da criação literária. E se a gente fosse ver com mais detalhes, o próprio poema traz, na parte sonora, como se fosse uma dança, uma cadência na leitura, que eu gostaria também de destrinchar mais um pouquinho, mas não há tempo. Eu espero ter mostrado para vocês um pouquinho na leitura. E também é um desenvolvimento de um código corporal, ou seja, há um corpo que dança, que está se pensando, que é o corpo erótico. A natureza, como interlocutora, é metáfora telúrica do próprio fenômeno poético, tanto que no poema aparece a dançarina da terra, como se a dança fosse a própria metaforização da pulsão da terra. Aqui tem um vídeo que eu queria mostrar para vocês. Será que dá, Denis? Um minutinho. Já estourou o tempo, mas se for muito rápido, eu acho que dá. Um minutinho só. Tá, tudo bem. Eu vou pedir essa licença para vocês. Existe um livro muito importante da Soraya Maria, que é uma pesquisadora do Instituto Federal, que lançou um livro chamado Poema Dançando, Gilca e Eros. Eros é a filha da Gilca, que instaurou no Brasil a primeira companhia de negros, né, que aceitou pessoas negras. Ela também era negra, e ela vai fazer o seguinte, vai juntar a dança da Umbanda, que é a dança descendente do candomblé, que no Brasil os passos da Umbanda, com a dança clássica, né? Então, queria só mostrar para vocês um pouquinho. Inclusive, a Eros Volúzia, a filha da Gilca Machado, vai inspirar Carmen Miranda na dança da serpente. Então, a mãe colocou a serpente na poesia e a filha na dança. E houve esse intercâmbio de linguagens. Acho que vai agora. Acho que já dá para ver. Deixa eu voltar aqui. Então, essas são as referências que eu usei. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, Suzane, por essa sua comunicação também excelente. Aliás, tivemos comunicações assim maravilhosas. Eu parabenizo
a todas vocês que tiveram essa, enfim, essa participação excelente nessa mesa, né? E para terminar, né, os nossos trabalhos hoje, eu apresento algumas notas sobre as relações entre pintura e, aliás, entre escrita e imagem, né? E o título do meu trabalho é Escrita como Pintura de Signos. Então, notas sobre relações entre texto e imagem. Então, na verdade, eu quero só fazer propor, né, algumas notas com relação à questão das relações entre pintura e poesia, por exemplo, entre texto e imagem, e eu vou também mostrar para vocês um pequeno PowerPoint que eu preparei, e acompanhando aí essa questão, vou tentar, como fiz anteriormente, exato, vamos lá, compartilhar. Todos estão vendo? Sim. Sim, perfeito. Então, bom, eu sou a professora Maria Aparecida Fontes, sou professora de literatura portuguesa e brasileira da Universidade de Estudi di Padova, a Universidade de Padova, o Departamento de Estudo Linguístico e Literário. E vou apresentar, então, para vocês, muito rapidamente, a escrita como pintura de signos, notas sobre as relações entre texto e imagem. Muito do que eu gostaria de falar já foi, inclusive, falado, já foi comentado por vocês, né, pelas nossas palestrantes de hoje. E eu começo a falar sobre a questão de cobrir os corpos com textualidade. Na verdade, por que eu começo com essa primeira nota? Porque a questão que se refere ao encontro entre palavra e imagem não é não é recente, não é uma invenção nova, né? Então, a partir já dos pictogramas hebraicos, os hieróglifos egípcios, caligramas, os anagramas, por exemplo, são recorrentes formas de criação poético, visual, são formas pautadas na sobreposição da palavra e imagem. Então, alguns historiadores sustentam que os poemas visuais surgem a partir do século XX, com os futuristas, cujos princípios baseavam-se nas palavras da liberdade, na revolução tipográfica, nas experiências dadaístas, surrealistas, etc. Entretanto, teríamos de incluir nessa cronologia os séculos de experiência de textos e imagens que compreendem, né, como a gente vê aqui, todos os hieróglifos, ideogramas, criptogramas, diagramas, anagramas, mandalas, amuletos, brinquedos, lápides, e até alguns monumentos, além de todos os outros textos e objetos poemáticos, né, que são recorrentes formas da criação poético-visual, pautada, então, nessa relação entre texto e imagem. A imagem produzida aqui, vocês podem ver ao lado, é um desenho da Anna Atley, que é uma escritora portuguesa. E esse desenho se chama Desenho do Escritor, que ganha sua forma em letras. Há uma fusão entre corpo e escrita. Né? Igualmente, certos tipos de caligramas hebraicos que ilustram e que eles poderiam chamar de pantextualismo. Eu lembro aqui também a fala, né, da professora da Ana Maria, né, que fala da Clarice Lispector, e quando ela diz que quer cobrir o corpo, né, o corpo fala, o corpo é escrito, né. E, então, de fato, os primeiros pictogramas judaicos já datavam já do século IX e lembram um ritual textual. O artista judeu, por exemplo, acreditando num Deus invisível, que interdita a antropomorfização pelo discurso ou pela representação, mas com o qual não é proibido dialogar. Então, faz do texto divino a Torá, uma incorporação visível e legível do seu Deus, uma espécie de corpo escrito,
de um corpo-texto, né? Então, esse corpo escrito, né, após a antropomorfização do texto divino pelos pictogramas, dá-se, então, a textualização desse corpo humano, pela aplicação, por exemplo, das letras e inscrições hebraicas. Um dos meios é, por exemplo, a circuncisão. Então, a escrita, particularmente, ela vai funcionar a partir de um tecido conectivo entre corpo, entre voz e olhar, né? Então, aqui eu trago, por exemplo, da Torá, né? O Torá Cornet, que é um texto que, a partir do século XIII, né, em particular, foi um tipo de desenho que passou a ilustrar, né, as inteiras páginas, por exemplo, dos manuscritos hebraicos, inclusive as margens. Então, aqui vocês veem esse desenho que, na verdade, é uma escritura e que vai formando um desenho que a gente vai ver depois com o concretismo que retoma, inclusive, essa questão, né, do desenho e da escritura. A representação, por exemplo, do tetragrama como um corpo humano feito de letras, enquanto representação, a forma e a aparência que se assemelham a um gigante cósmico, coberto com a escrita ou inscrição hebraica, que provavelmente tem a ver com a representação do shirro, ou seja, a medida do corpo, encontrada também no antigo misticismo judaico, no corpus de textos ditos Elekaló, ou ao qual se tem acesso por concessão divina. Esse Deus macrocósmico do antigo misticismo judaico era, desse modo, um texto visual, né? E um Deus visual, visível apenas como uma espécie de pictograma gigantesco. Então, se os sistemas da escrita alfabética serviam-se de signos arbitrários e abstratos, muitos sistemas ideográficos, ao contrário, misturavam representações fonéticas e caráteres gráficos do tipo analógico, né? Os ideogramas chineses, os hieróglifos egípcios, são escritas que permitem, através de uma leitura óptica, descobrir o nível intermediário entre a palavra e a coisa. E as vanguardas e as neovanguardas puseram em prática esse intervalo entre a palavra e a coisa, a escrita como um desenho de letras, de símbolos, mas, sobretudo, a escrita como pintura de signos, uma espécie de aventura física e mental que aspira a uma forma de conhecimento e de percepção, de sentir e comunicar, implicando, consequentemente, um trabalho mimético. E aqui eu mostro para vocês justo o texto aqui do Augusto de Campos, pós-tudo, quis mudar tudo, mudei, agora pós tudo. Essa mudança do paradigma mimético do qual eu vou falar agora. Então, aqui ele já propõe essa pintura de signos, através, então, da incorporação da palavra à imagem. Essa escrita não é outra coisa senão um desenho de letras, de símbolos, e assim como a imagem plástica, ela seria dirigida por uma técnica que associa percepções visuais, habilidades manuais e manejo de conceitos. Nesse sentido, a própria Anna Attlee definiu a escrita como pintura de signo, uma espécie de aventura física e mental, né? Que aspira a uma forma de conhecimento e de percepção. Portanto, um complexo trabalho mimético. E aqui eu chego à segunda nota. Seria possível pensar as relações entre escrita e imagem, entre poesia e pintura, ut pictures poiese, através da mímese? Ou seja, a mímese seria, então, um elemento mediador que, em princípio, relaciona a forma de significante à matéria eventual dos significados,
sem o qual estes não se atualizariam. Então, o que eu proponho é uma leitura dessas relações entre textos e imagens apoiada no conceito mimético correspondente a 3 momentos distintos, que nós vimos aqui através, inclusive, de várias falas, né? A primeira, uma imitação e representação. E nós teríamos, então, essa relação seria, eu vou passar muito rapidamente, feita, por exemplo, ou trabalhada a partir do classicismo, a partir do neoclassicismo, durante o Renascimento. Já a expressão e a imaginação, essas relações entre a escrita e a imagem, elas seriam trabalhadas através da expressão e a imaginação. E nessa segunda categoria, teríamos, então, o romantismo e o simbolismo, né? E a produção seria, então, esse método, né, de comparar a escrita e a imagem através da produção, né? E essa produção ela já se revela a partir de Mallarmé e das vanguardas do modernismo e das neovanguardas, né? Então, por quê? Porque cada período existe diferenças que se abrem às multiplicidades de interpretação, conforme o contexto histórico vigente e as relações entre o ficcional e o imaginário, né? Então, por exemplo, no Renascimento, mimes era imitação, cuja propriedade de verossimilhança se definia por um não verdadeiro, embora semelhante à verdade. No Romantismo, a obra derivaria da expressão da alma do artista, da imaginação, por exemplo, da beleza, né, da relação entre os sons, entre as sensações, entre a imaginação, através da imaginação do artista, né? E depois, por exemplo, observou-se que as obras poderiam imitar umas às outras, através da paródia, da estilização. Então, se falou em dialogismo e intertextualidade. Descobriu-se, enfim, que as obras modernas, né, depois, né, das vanguardas, estavam cada vez mais tematizando a si mesmas, fazendo de sua linguagem artística uma metalinguagem, isto é, mimetizando-se. Então, nas diferentes etapas, né, da história da arte, existe uma forma específica em que essas relações se dão, essas relações são organizadas, né? Vamos ver o próximo slide. Então, há diferentes tipologias de relação derivadas da escrita e da imagem, né? Alguns... Professora. Oi, sim? Restam 5 minutos. Então vou ter que passar correndo. Então, alguns textos, vou fazer só essa daqui e passo as outras. Alguns textos mostram, por exemplo, referências didascálicas, citações intertextuais, com funções miméticas explicativas, outros cujo procedimento de escritura integra a materialidade da grafia aos conteúdos, criam formas, contornos de objetos, através de exposição de letras, palavras e versos, fundadas na coordenação da linguagem verbal e figurativas que se combinam, que se fundem para a construção de um novo instrumento, de modo a intervir no registro cênico. Quanto às artes plásticas, os artistas se inspiravam em textos narrativos, poéticos, didascálicos, né? Recortando enxertos, cenas, e aí, por exemplo, nós temos quadros e representações pictóricas, por exemplo, da Bíblia, da Metamorfose de Ovídio, Chanson de Roland, da Comédia de Dante, Eneida de Virgílio. Já a técnica já foi falada, da ekphrase, é a perfeita realização do princípio do quadro que fala, né? E nesse caso, Humberto Eco vai distinguir a ekphrase clássica da oculta, enquanto a primeira é a tradução verbal de uma obra de arte famosa,
tal como Laocoon, que a gente vai ver aqui, né? Aqui eu tenho o texto da Eneida, né, de Virgílio, aqui eu tenho o grupo escultórico de Laocoon, e o quadro As Meninas de Velázquez, escrito por Foucault. E a segunda evoca na mente do leitor a imagem de uma obra real através de uma citação visual que permanece subtendida. Eu vou passar muito rapidamente. Aqui, por exemplo, eu tenho as relações que acontecem durante o romantismo, né? Então, quando se trata do nacionalismo, o ficcional punha-se a serviço da historiografia e da ideia de identidade nacional, no momento em que a idealização romântica servia como excelente meio condutor, seguindo as aspirações ocidentais do início do século XIX, né? Aqui, por exemplo, o simbolismo de Mallarmé, que já foi, inclusive, colocado pela Teresa, projeta, né, essas relações entre arte e poesia, rejeitando a hipótese de que não se pode haver obra de arte sem referente, dissociando as teorias miméticas do pressuposto comum que consiste em pensar na relação de semelhança comum com o modelo. E recusa os princípios de representação fundados na ilustração e nas experimentações subjetivas do romantismo. Então, aqui, a pintura testemunha o aparecimento da fragmentação, da instantaneidade, aproximando-se das novas possibilidades de construção plásticas que a fotografia proporciona, por exemplo. Nesse caso, a inclusão, por exemplo, aí, no caso Haroldo de Campos fala sobre essa questão, a inclusão de uma extensão metalinguística à literatura da imaginação, designada por desnudamento do processo, põe em evidência a arquitetura da obra, à medida que ela vai sendo produzida num permanente circuito autocrítico. Quando isso acontece, o que a gente tem é uma relação estrutural entre a escrita e a imagem, não mais uma relação entre os temas as quais ele se propõe a comentar. Então, a nota número 4, que é a última nota, é a pele da palavra, ou seja, toda a escrita teria origem na pintura, sendo, portanto, uma pintura de palavras. E, por isso, seria possível pensar simplesmente através das imagens, como é possível pensar em palavras. E aqui eu trago, por exemplo, esse trabalho da Hannah Arendt, que é essa palavra que se vai diluindo no desenho e depois vai se tornando de novo palavras, né? E isso é colocado também por Haroldo de Campos, que é a desconstrução do verso, mas a desconstrução também da imagem e da palavra. A mesma coisa acontece com a Lygia Clark na série Casulos, que posteriormente vai se transformar nos bichos, que eram feitos de metal, possibilitando que fosse dobrado e criando uma tridimensionalidade na obra. Os casulos possibilitaram a criação da série Bichos, esculturas de formas geométricas e simples, onde cada parte eram aproximadas com dobradiças. Ou seja, essa dobradiça, colocada pela Lygia, é também uma forma de multiplicar o sentido do objeto. Então, nesse momento digamos, da história, da arte e da literatura, esse desdobramento, né, de um gênero em outro, essa transformação faz com que as artes se aproximassem, né? No caso, por exemplo, da Hannah Arendt, ela trata a questão da palavra. Eu vou terminar com Tudo bem. Hannah Arendt. Ela começa a dissolver, né, a escrita para novamente reconstruí-la. Então, vocês veem que aqui é o espaço invadido pela escrita que vai se dissolvendo, né? Aqui também tem o Augusto de Campos, que vai mostrar a falta de saída, né, para a questão da escritura, e aí ele vai trabalhar com a palavra e a questão da poesia visual, a palavra e a imagem, até chegar à poesia, por exemplo, cibernética, a questão do poema
que se move, né, através da internet. E aqui, para terminar, eu mostro o divisor de 3 de Lígia Pape e a Anna Atley, que é uma relação entre o trabalho da Lígia, que foi encenado em 1968, e esse trabalho sem título, mas que se sabe que foi produzido na década de 70, que mostra como, depois de diluir, né, que ela chama, que é um detersivo, né, que ela diz que é detergente, de detergir a palavra, né, as letras, ela vai reconstruindo isso através do desenho. E muito obrigada. E para aprofundar o argumento e consultar a bibliografia, eu acabei de lançar um livro sobre essa questão, Mimes Desencarnada, entre imagens e textos lusos brasileiros, publicado em Portugal. E aqui, então, eu falo sobre essa relação entre pintura e poesia, entre imagens e textos, passando por vários períodos da Mimesis, né? Então, era isso que eu gostaria de dizer, e podemos, então, interromper e abrir os nossos trabalhos para as perguntas. Será que eu interrompi? Vocês ainda estão vendo? Interrompeu sim, professor. Ok, perfeito. Então, espero não ter tomado muito tempo de vocês, eu tentei correr, o assunto é muito complexo, não é muito simples, inclusive porque eu tento passar por uma questão bastante complexa, que é o conceito de mimesis, e fazer um panorama ou seja, do início da escrita até os nossos dias é muito difícil. Em 15 minutos realmente aquilo que pílulas são notas mesmo, são pequenas notas. Bom, então eu abro agora o nosso debate e gostaria de deixar a palavra aos nossos convidados, aos nossos palestrantes e ao nosso público. Por favor, Denis, se você puder nos passar as perguntas e abrir, então, para as perguntas, eu te agradeço. Muito obrigada, inclusive, por me ouvir, e desculpa por ter ultrapassado, então, alguns minutos do nosso encontro. Bom, não houve nenhuma pergunta, professora, houve só alguns apontamentos de algumas pessoas. Na sua apresentação, a professora Carmen comentou que há obras muito antigas que já fazem essa escrita, simulando formas de objetos narrados, e ela também tem achado exemplos antigos em várias culturas já extintas. Há trabalhos datados de 300 a.C. Ela também pontuou que é um trabalho muito interessante. A Ana Maria também pontuou que é um trabalho interessante. E a Carmen disse que a poesia visual, concreta e cinética transformam as letras em artes visuais. Esse foi o comentário do chat em relação à sua apresentação, e as demais apresentações não houve nenhum comentário. Eu gostaria de fazer, então, um comentário aqui, falando podemos abrir a câmera, né? Porque aí a gente pode comentar um pouco, falar um pouco a propósito do trabalho da fratura da linguagem, né? As imagens invisíveis de Água Viva. A Ana Maria, ela diz que o gesto é um lugar, né, do interstício, né? Esse lugar é o ser na linguagem, né? Na sua essência, e não se entende porque essa essência ela não cabe dentro da palavra, digamos assim, né? Que é o limite. E eu achei muito interessante, porque a Atley também, ela comenta isso, como ela não tem
é impossível dar conta da poesia e dar conta da arte do ser através da palavra, ela passa a detergir a palavra, ela passa a anular, apagar, cancelar a palavra até chegar ao nada, né? E o nada são aqueles círculos, né, que ela vai desenhando com a mão, e ela diz que a mão é inteligente, porque ao desenhar esses círculos, ela vai chegar a um novo tipo de vocabulário, um novo tipo de linguagem, de alfabeto. Aí ela cria um alfabeto estrutural que não tem nenhuma, digamos assim, nenhum sentido, né? E esse sentido ele tem que ser dado pelo outro. E me parece que a Clarice Lispector, ela toma também esse elemento do não sentido para criar um sentido outro, que a linguagem é completamente insuficiente, né? Só que a Clarice faz através, eu não sei se eu estou aí utilizando, abusando da sua fala, que eu achei maravilhosa, então a Clarice faz através da narrativa, e a Ana vai fazer através do desenho, né? Ela vai apagar essa linguagem, ela vai construir novos, ela vai construir um novo alfabeto, né, para, então, propor uma outra linguagem. Por isso que ela retoma lá os hieróglifos, retoma os anagramas, e para buscar essa origem, né? E aí eu também chamo a atenção para o próprio Haroldo de Campos, que ele vai também buscar essa origem na cosmologia, né? Essa linguagem. A questão é sempre a linguagem, né? Então, e aí essa linguagem, ela não é uma linguagem só escrita, cinematográfica, é qualquer linguagem, qualquer texto, né? E como eles se complementam, né? E aí eu queria também ouvir a sua opinião, Ana Maria, que eu também gostei muito da sua fala sobre a Clarice. Eu acho que essa ponte é perfeitamente possível. Eu já anotei aqui um monte de coisa para ir atrás da Ana, que eu, enfim, conheço pouquíssimo, na verdade, só de nome, assim. E eu acho que tem muita coisa interessante, assim, para a minha pesquisa a ser olhada aí. Eu acho que tem a narradora de Água Viva, ela passa pelos extremos, né? Na verdade, ela está testando, porque, se a gente lembrar, nos manuscritos, ela era uma escritora, né? Não uma pintora. Ela veio, enfim, a Clarice deu forma nela como pintora já na edição final. Mas ela transitando entre né, a palavra e a imagem, e sabendo dos limites de ambas, e testando esse limite de ambas, ela também transita em relação a isso que ela quer pintar. Porque se ao mesmo tempo ela fala que quer pintar mais do que o objeto, a sua sombra, né? Como pintar essa sombra do objeto que está relacionada ao atrás do pensamento, lá da palavra, como pescar nesse it, esse atrás do pensamento. Então, como pintar essa sombra do objeto? No outro extremo, ela diz que quer pintar a coisa mais concreta possível, já ao final do livro. Ela quer pintar um guarda-roupa, porque aí ela teria a segurança de fazer algo real. Mas isso não dá segurança de algo real, né? Ambas as coisas, enfim, não suprem. Então, enfim, vendo os desenhos da Ana, eu fico pensando quase como se ela fosse uma escultora, assim, ela pegasse as palavras na sua forma física e moldasse, né? Aí já, enfim, fazendo as minhas pontes, pensando na Paixão Segundo GH, né? Que a protagonista é uma escultora. Então, fazendo esse trânsito aí entre as três, em relação a isso, a trabalhar a linguagem, a palavra como matéria, né, como corpo mesmo, e essa impossibilidade, como lidar com essa impossibilidade, né? Tudo bem, é impossível, tudo bem, tem um limite, o que é que a gente faz com isso, né? Mostra esse limite de vários jeitos diferentes. Eu notei também que todas vocês falaram da questão do corpo, né? A Suzana fala do corpo, o corpo Salomé, o corpo da dança, o corpo sensual,
o corpo do estereótipo. E a Ingrid também, de certa forma, ela vai falar, né, do corpo, a Érica Ingrid, né, de uma estética experimental que vai transcender a palavra, né, materializada, por exemplo, nas sensações, da mesma forma como a Carmen também falou das sensações, da plasticidade, da tinta que escorre da poesia, como escorre no moinho, né? Essa plasticidade que é muito comum no impressionismo e é muito comum também no decadentismo, né? Aí eu lembrei, na fala da Suzana, eu lembrei do D'Annunzio, eu lembrei do Dante Gabriel Rossetti, né, daquele finalzinho ali né, do decadentismo, que isso é muito colocado. Essas relações entre as artes, elas são muito estreitas no final do século passado, mas elas têm outras conotações, que elas não passam pela questão estrutural, né, como elas vão passar a partir das vanguardas e das neovanguardas dos anos 60, que, ao meu ver, é um amadurecimento, uma recolocação de algumas questões que foram desenvolvidas pelas vanguardas, né? Então, até no final, quando se falou também em Gilca Machado, a questão da Salomé, né? Nesse momento, eu vejo mais como uma questão temática mesmo, que propriamente estrutural, né, como nós conhecemos hoje, enquanto desafio da própria linguagem, né, que também não deixa de ser, uma vez que é a tentativa de unir os sentidos, né, mas não o problema da linguagem que se coloca, né, de reunir o sentido, que está muito presente também no romantismo, no simbolismo. Por exemplo, a questão da Gilca, depois da leitura do poema da Gilca, que é belíssimo esse poema da Gilca, eu me lembrei também do Cesário Verde, né? Me lembrei de Cesário, me lembrei também um pouco algumas descrições do próprio Olavo Bilac, mas, enfim, isso são algumas notas também sobre o que vocês falaram. Suzana, alguma coisa gostaria de... Foi chamada em causa... Não, eu queria acrescentar só, realmente ela fazia parte do movimento simbolista, ela é inclusive lida por alguns professores, dentro da historiografia literária, como simbolista. Mas eu acho que ela vai um pouquinho, até a Nélia tem um artigo chamado Gilca Moderna, ela faz um trabalho com a linguagem que realmente está dentro de uma perspectiva vanguardista, principalmente no poema Lépida e Leve. A partir de mulher nua, enfim, ela vai trabalhando a linguagem de uma forma diferente. Não, ela abandona o soneto, que era uma forma fixa que ela geralmente utilizava, e vai para o verso livre, incorporando não só a temática, questionando o lugar da mulher na sociedade, abordando o erotismo, falando sobre o corpo da mulher, mas ela vai também, na própria estrutura do poema, trabalhar a questão dos sentidos, que você bem colocou. Então, eu acho que sim, é um trabalho com a linguagem, porém, dentro daquela chave do início do século XX, né? Ela está um pouquinho ali, né? Um pouquinho antes das vanguardas europeias, mas está dialogando com as transformações que vinham acontecendo. Inclusive, Mulher Nua, de 1922, é publicado na mesma semana da Semana de Arte Moderna, que para a gente é um marco, né? Eu aconteceu em São Paulo, e ela conhecia muitos artistas, inclusive a Tarsila do Amaral era fã da Gilca Machado. Quando ela veio da Europa para o Brasil, ela passa no Rio de Janeiro para pegar um autógrafo. Então, existiam esses intercâmbios entre as escritoras, isso que é interessante também. Esse diálogo também textual existiam muitas escritoras vanguardistas aqui no Rio de Janeiro que se comunicavam também textualmente, que não se conheciam pessoalmente, mas que estavam escrevendo. Então, é um tema muito riquíssimo e eu acho muito interessante pesquisar nessas escritoras, precursoras do início do século XX, como que influenciou na própria escrita
das escritoras que vieram mais à frente, por exemplo, Hilda Hilst, Euridice Fontella, então, que beberam nessa fonte, né, do início do século XX, essas experimentações, na verdade. Eu vejo o simbolismo como um movimento muito que influenciou bastante, né, no próprio modernismo. Na verdade, o simbolismo ele foi a ponta de lança para as vanguardas, né? Sem o simbolismo, não teríamos tido as vanguardas. Sem Mallarmé, por exemplo, que questiona toda a questão da linguagem, né? Não teríamos tido as vanguardas como elas aconteceram na Europa. E tampouco no Brasil, né? No modernismo no Brasil. Mas, claro que eu não acredito muito no tipo de relação entre poesia e pintura, ou poesia e outras artes, fugindo muito da questão do epocal. Existem várias teorias sobre isso, existem Mário Praz, por exemplo, você citou Mário Praz escreve sobre isso, né? E Etienne Sourier também escreve, o Aguinaldo a Guimarães, se eu não me lembro bem, não, Aguinaldo Gonçalves, né, que é um professor também de São Paulo, escreve sobre isso, mas eu acredito muito nessa troca epocal, né, ou então como você conversa com outras épocas, mas não fugindo dessa sua caligrafia epocal, né? Eu acho muito difícil você fazer uma relação sem tocar nas questões da sua época, né? E como você lê a outra época, né? Isso faz muito bem o próprio Haroldo, eu tenho estudado, aliás, é um dos meus autores prediletos atualmente, eu tenho me dedicado à pesquisa das neovanguardas brasileiras e portuguesas. Então, eu tenho reparado isso, como ele relê, né, a história da literatura, né? E, de certa forma, é difícil você falar de Haroldo, por exemplo, sem ter um conhecimento da própria história da literatura, porque senão você não consegue entendê-lo, né? Porque ele está falando justamente sobre isso, né? Agora, fazer, por exemplo, uma relação entre uma pintura ou um texto sem contextualizar, eu acho muito complicado, é muito difícil. Sim, eu tentei trazer justamente que não existe uma Salomé só, existem várias versões de Salomé. Né? Então, eu queria mostrar para vocês de que Salomé ela está falando, que é a Salomé decadentista, que vem de Oscar Wilde, de Baudelaire. Só que ela faz ela inverte o sentido, né? Ela subverte, na verdade, subverte o sentido, porque a Salomé, como estereótipo, né, como paradigma da mulher fatal, estava muito dentro dessa cristalização do feminino como projeção do masculino, como devoradora de homens. E a própria Gilca, na poesia, ela usa desse arquétipo para dentro dele fazer implodir essa imagem. Claro. E aí ela coloca aquela que é olhada, né, aquela que é o estereótipo, como aquela que fala. Então, no poema Comigo Mesma, ela é a Salomé. É muito interessante. Ela começa como num espelho, né, e ela vai tirando os véus, né, retirando os véus, e ela é a própria poeta. Ela dá voz a Salomé, que foi uma imagem do Ocidente, que por tanto tempo aprisionou a mulher nesse estereótipo da mulher fatal, e ela agora é sujeito do próprio desejo, ela é sujeito da própria voz. Isso, para mim, é um fenômeno, para mim é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Esse diálogo com o próprio período, né? Ela vai ali caracterizar esse período e vai discutir essas questões dentro, inclusive, do próprio momento, né? Poético dela. Eu queria também saber se a Érica gostaria de fazer algum comentário sobre a questão da transcendência da palavra, que também tem relação com o que nós falamos aqui, da superação, por exemplo, da palavra em Clarice Lispector, da própria Anna Hathaway, enfim,
da Gilca Machado, se você quer comentar alguma coisa, Érica. Não, na verdade, eu tentei só apresentar, na verdade, o trabalho cinematográfico, né, do Lúcio Cardoso, justamente porque eu acho que nessa questão da transcendência da palavra, usando mesmo o termo filosófico, ele foi capaz de transformar, de superar o texto. E não é à toa que a gente consegue identificar elementos imagéticos presentes em todas as obras dele. Eu sei que ficou muito corrido, queria ter falado, infelizmente, a gente acaba se empolgando, né, e vai colocando slides além. E até porque é um trabalho que foi muito sistematizado. Eu estou trabalhando o Lúcio Cardoso desde a especialização. Então, eu tenho toda uma trajetória, tem toda uma questão de obras que foram sendo colocadas. E essa questão do cinema é relativamente nova, porque a minha pesquisa está praticamente concluída. E eu vou incluir a questão do cinema justamente por isso, porque foi mais uma ideia que surgiu justamente pensando a obra. É uma coisa que, para mim, não tem limite. Ele defendia uma estética e um artista, um escritor, que ele fala que é como se fosse uma ópera de 1000 cordéis, que fosse capaz de atuar em todos os espaços com a sua arte. E isso é o que ele queria. Tanto que, quando você vai aos arquivos do Lúcio Cardoso e você tem acesso aos manuscritos, essas imagens que ele tentou converter através da arte dramática, elas são muito delimitadas. Ele, inclusive, coloca, quando ele escreve um texto, um argumento, como ele quer que aquele texto seja convertido em imagem, com aquela imagem ela precisa ser explorada, que tipo de luz ele quer. Então, assim, é uma série de questões, né, que são muito interessantes. Inclusive, enquanto a Ana Maria apresentava, eu achei aqui nos diários do Lúcio Cardoso um trecho em que ele fala da Clarice Lispector. Enquanto porque ela foi apaixonada por ele. Por ele, claro. E Água Viva, quando ela publicou, ele já era falecido. Sim. Mas ele fala aqui da Maçã do Escuro e ele fala também da Galinha. E ele diz o seguinte: Clarice devora-se a si mesma, procurando incorporar o seu dom de descoberta, essa novidade na sensação. E tem também a ver, quando você falou do X, isso ficou, né? Porque não situa seres, arrola máquinas de sentir. Não há personagens, há maneiras de Clarice inventar. Suas sensações, todas de alto talento, repousam numa mecânica única. E ele tem aqui, na verdade, é uma página, são 2 páginas dedicadas a Clarice Lispector, né, que ele fala sobre os textos dela. Eu achei interessante. E ele coloca a Clarice no mesmo patamar de Virginia Woolf. Ele coloca isso aqui. É isso. Bom, e agradecer a todos. Eu também agradeço a todas. São 8 horas, eu acho que já estamos na hora de encerrar. Se ninguém tiver outra pergunta, alguém tem mais alguma pergunta? Quem está assistindo na sala? Nós podemos fazer uma última pergunta e depois encerrar. Bom, então, se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou agradecer a todas e a todos que nos assistiram até agora, muito pacientes, né? Com muita paciência, e desejar a vocês todas um grande trabalho, um sucesso na tese de vocês, no trabalho de vocês. Obrigada. Muito obrigada. Vocês estão de parabéns. Eu adorei o trabalho, adorei essa mesa. Foi muito boa. Um abraço e um bom congresso para vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, prazer, meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Denis.
pela Beijo. sua colaboração. Eu Obrigada agradeço. também pelo convite, e a todos. Uma boa tarde, né? Aqui é boa noite. Boa tarde. Boa tarde, tchau. Boa tarde. Tchau.